Oi, 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 galera, tudo certo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre lei de velocidade de uma reação química, tudo bem? Que é uma continuação da cinética que vocês já viram nas aulas anteriores. Bora, bora, bora! Não se esqueçam de se inscrever no canal Química Tonight. No final, se você gostou, se você entendeu a aula, dê o seu like e dê uma força para mim. Bora lá? É o seguinte. Lei da ação das massas ou lei de velocidade, o que é isso? Bom, é o seguinte. Dois caras, dois cunhados, inclusive chamados de Guldberg e Wage, o que eles perceberam? Eles perceberam que numa reação química, onde um reagente ou reagentes se convertem em produtos, olha o que eles perceberam. Que a velocidade de uma reação química sempre era proporcional, esse símbolo que parece a letra alfa, é o símbolo de proporcionalidade. Eles perceberam que velocidade era proporcional à concentração do reagente elevado a um número que eles chamaram de x originalmente. Então vamos traduzir o que essa expressão quer dizer. Velocidade de uma reação, ela é proporcional à concentração do reagente ou dos reagentes elevado a um númerozinho que foi representado por x. Só que isso que você está vendo não é uma equação exatamente. Para ser uma equação tem que ter um sinal de igual e naturalmente uma constante de proporcionalidade. Então para você melhorar essa expressãozinha estranha que você está vendo, olha o que a gente pode fazer. Velocidade é igual. Perceba que surgiu o sinal de igual. Naturalmente, tem que surgir uma constante para isso virar uma equação de verdade. Então, velocidade de reação pode ser calculado como uma constante vezes concentração do reagente elevado a um número, que é aquele próprio x da expressão anterior. Tudo bem? Esse K que você está vendo chama-se constante de velocidade. Cada reação química tem a sua. Reações muito lentas, o K é bem pequeno. Reações muito rápidas, o K é bem grandão. Voltando para a expressão que nos interessa, velocidade de uma reação, velocidade instantânea, né? Pode ser calculado como constante de velocidade vezes concentração do reagente ou dos reagentes elevado a um número. Esse x, esse número que aparece como expoente, a partir de agora vai ser chamado de ordem de uma reação. Esse x pode ser 1, pode ser 2, eventualmente pode ser 3, de vez em quando pode ser um número quebrado, por exemplo, meio, beleza? Normalmente é 1 e 2 que aparece. 1 e 2 aparecem com mais frequência. Mas voltando ao que interessa, o que os dois cunhadinhos, Guldberg e Wage, perceberam? Que numa reação química, a velocidade ela depende da concentração do reagente ou dos reagentes e elevado a um númerozinho. Só uma curiosidade, se esse x for 1, quer dizer o seguinte, que se você dobrar a concentração do reagente, a velocidade também dobra. Se você triplicar a concentração do reagente, a velocidade também triplica. Mas se esse x for 2, uma hipótese, se o x for 2, o que significa isso? Que se você dobrar a concentração do reagente, a velocidade ela dobra ao quadrado, se o x for 2. Quer dizer que ela quadruplica? Isso. Se você triplica a concentração do reagente, a velocidade ela triplica ao quadrado. Aqui daria 9 vezes mais rápido? Isso, perfeito. É exatamente isso. Tudo bem? Agora, o segredinho dessa aula é como que você vai determinar essa ordem. E a maioria das questões de vestibulares, de provas seriadas, de Enem, é calcular, determinar esse x. E como faz isso? Bom, se for uma reação elementar, o que quer dizer isso, Wanderson? Aquela reação que acontece numa única etapa, esse x representa o coeficiente ou coeficientes dos próprios reagentes. Beleza? E se a reação for de várias etapas? Eu chamo isso de reação não elementar. Aí esse x que nós estamos procurando, ele equivale aos coeficientes da etapa lenta da reação, que vai ter que ser avisado para você, fica tranquilo. Então, se a reação acontece em uma única etapa, o x tem a ver com o coeficiente. Se a reação acontece em várias etapas, o x tem a ver com o coeficiente da etapa lenta, que você vai perceber qual que é. E tem um terceiro jeito mais moderno ainda, muito bonito de enxergar, nós vamos ver nessa aula, que é a determinação experimental, que é matemática pura isso. Nós já vamos ver um exemplo de cada um.
Então, resumindo, Gutenberg e o seu cunhadinho Oage perceberam que numa reação química onde reagente vira produto, a velocidade ela é proporcional à concentração do reagente, elevado a um númerozinho. Pode ser 1, 2, 3, meio, sei lá o quê. Entendeu? Como que se determina esse X? Se for uma reação do tipo elementar, o X coincide com os coeficientes. Se a reação for do tipo não elementar, o X corresponde aos coeficientes da etapa mais lenta, que vai ter que ser avisada. Beleza? E o terceiro jeito mais bonito de todo é a determinação experimental, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Bora lá? Beleza? Então vamos. Primeiro exemplo bobinho que o Wanderson vai te dar é de uma reação elementar. Eu estou te avisando que essa reação é elementar. O que significa ela ser elementar mesmo, Wanderson? Significa que essa reação acontece numa única etapa. Tudo bem? Tonight forever. Então vamos lá. O Wanderson te avisou que essa reaçãozinha é elementar. Então, o que você quer calcular? Eu quero calcular com vocês, quero escrever, melhor dizendo, com vocês, a lei de velocidade ou a lei da ação das massas para essa reação. Quem são os reagentes? Um é o N2, que tem coeficiente 1. O outro é o H2, que tem coeficiente 3. Então, a lei de velocidade para essa reação seria essa expressão aqui. Velocidade é igual. Igual ao que, Wanderson? Velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração do N2 elevado a 1 versus concentração do H2 elevado ao cubo. Isso é lei de velocidade. Entendeu o que eu falei? Tranquilo. Qual que é a ordem de velocidade em relação ao nitrogênio? Ordem 1, que é o expoente dele. Qual que é a ordem de velocidade em relação ao hidrogênio? Ordem 3, que é o expoente dele. E se surgisse a pergunta, qual é a ordem global dessa reação? É só somar as duas ordens. 1 mais 3 dá quanto? 4. Acabou. É isso. Então, a lei de velocidade para essa reação elementar seria velocidade igual a constante vezes concentração do nitrogênio elevado a 1 vezes concentração do hidrogênio elevado ao cubo. Acabou. Bem simples. Tudo bem? Beleza? Vamos para outra. Coloquei para você agora uma reação que acontece em duas etapas. Deu para perceber, né? Primeira etapa, segunda etapa, e a soma disso te dá a equação global. Mas quando a reação acontece em 2, 3, 4, 5 etapas, é obrigatório avisar qual é a lenta. E o Wanderson está te avisando que a primeira etapa é a lenta. E você já viu na teoria que a etapa que determina é a lenta. É a etapa lenta que determina a velocidade, que nesse caso é a primeira. Então, se eu te peço qual é a lei de velocidade dessa reação, olha para a reação global, negativo. Não, tem que olhar para a etapa lenta, ela quem manda. Tudo bem? Beleza? Então é o seguinte, como é que a gente escreveria a lei de velocidade para essa reação que acontece em duas etapas? Olha que bonitinho. Velocidade é igual a uma constante vezes. Quem são os reagentes da etapa lenta? Ah, Wanderson, um é o hidrogênio, que tem coeficiente 1, e o outro é o NO, que tem coeficiente 2. Ficou claro o que eu falei? Tudo bem? Perceba que eu estou olhando apenas na primeira reação agora. Tudo bem? Não estou olhando nem para a segunda etapa e nem para a equação global. O que me interessa é isso aqui, ó, 1 mol de hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ser elevado a 1, como você já percebeu aqui. E aqui temos 2 mols do NO, portanto, o seu NO vai ser elevado ao quadrado. Isso que é importante. Tudo bem? Então, a lei de velocidade para a segunda reação está pronta. Acabou. Percebe que eu só usei como referência a primeira etapa, porque ela é a etapa do tipo lenta. Tudo bem? Nesse último exemplo que o Wanderson deu, qual seria a ordem em relação ao hidrogênio? Ordem 1. Qual seria a ordem em relação ao NO? Ordem 2. Qual seria a ordem global? Soma as duas, daria ordem 3. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar um excesso de rabisco agora, fazer algumas perguntas diferentes para vocês. Quer ver que bonitinho? Na primeira reação, naquela da formação da amônia, é bem simplesinho. Vamos lá. O que aconteceria se a gente resolvesse triplicar a concentração do nitrogênio? O Wanderson disse triplicar. Bom, está elevado a 1, não está?
Então, se eu triplicar a concentração do nitrogênio, automaticamente a velocidade vai aumentar também 3 vezes. O efeito vai ser o mesmo. Agora, olha que coisa bonita. E se eu resolvesse, por exemplo, triplicar a concentração do H2? Entendeu a pergunta que eu fiz? A gente resolvesse triplicar, multiplicar por 3, a concentração do H2. Será que a velocidade vai aumentar? Vai, só que não só 3 vezes. Ela vai aumentar de 3 ao cubo, ou seja, a velocidade aumentaria 27 vezes. Tudo bem? Vamos fazer uma solução para a reação de baixo, para ficar bonitinho? Pode ser? Vamos apagar isso aqui. Na reação de baixo agora, o que aconteceria se você resolvesse, por exemplo, duplicar a concentração de H2? Então, se eu duplicar o H2, como está elevado a 1, a velocidade só vai duplicar também. Fácil, né? Vamos trocar a perguntinha? O que aconteceria se a gente resolvesse, deixa eu pensar, triplicar a concentração do NO? Será que a velocidade vai aumentar? Vai. Só 3 vezes? Eu acho que não. Por que não são só 3 vezes? Você está triplicando a concentração do NO, mas ele está elevado ao quadrado. E 3 ao quadrado, eu acho que dá 9. Portanto, se eu triplicar a concentração do NO, a velocidade aumenta 9 vezes. E se você dividisse por 3 a concentração do NO? A velocidade cairia 9 vezes. Pronto, fechou. Então, os dois primeiros métodos de se encontrar o x, já fizemos aqui. Como é que determina a ordem na reação elementar? Pega o próprio coeficiente ou os próprios coeficientes. E na reação de 2, 3, 4, 5 etapas, pega o coeficiente da etapa lenta. Escreve os reagentes da etapa lenta e os seus coeficientes viram os próprios expoentes. Só faltou, para finalizar essa aula, o terceiro método, que é o mais bonito de todos, que é a determinação experimental. Olha que coisa mais linda do mundo. Imagine uma reação genérica onde uma substância A reaja com a substância B, reaja com a substância C, produzindo uma quarta substância chamada de D. Eu não sei se ela é elementar, não tenho a mínima ideia. Eu chutei que A mais B mais C virando D. Pronto. Mas olha como é que você faz, como é que você desconfia que a determinação é para ser feita experimental. Aparece nas suas provas esse estilo de tabela aí. Então tem lá, experimento 1, 2, 3, 4. E nesses experimentos 1, 2, 3, 4, você está modificando as concentrações do A, do B e do C. Você percebeu? Tranquilo? E lá na última coluna você está marcando qual é a velocidade. Então você está mudando as concentrações iniciais e verificando o que acontece com a velocidade. Tudo bem? Então, olha como é bonito responder a ordem de velocidade pela tabelinha. Como é legal. Matemática pura. Então, muita calma nessa hora. Eu quero que você, nesse momento, olhe apenas para as linhas 1 e 2 da tabela. O que aconteceu com a concentração da substância C? Nada, mantive. O que aconteceu com a concentração da substância B? Nada, mantive. Agora, o A, você percebeu que mudou, né? É óbvio, né? A concentração da substância genérica A, a gente mudou. O que a gente fez? Você dobrou, Wanderson, de 1 pulou para 2, aumentou 2 vezes. Vai lá na última coluna e verifica o que foi que aconteceu com a velocidade. Era 5 mols por litro por segundo, pulou para 10. O que aconteceu? Dobrou também. Você percebeu que o efeito foi o mesmo? Dobrei a concentração, dobrou a velocidade. Quando o efeito é o mesmo, você chama isso de ordem 1. Cuidado, não é ordem 2, é ordem 1. Você dobrou a concentração, a velocidade também dobrou. A causa e o efeito foram os mesmos. Beleza? Então, dobrou a velocidade, dobrou a concentração, a velocidade também dobrou. Perceba que o efeito foi exatamente o mesmo. Isso significa ordem 1. Beleza? Então, já dá para você sacar uma coisa, que a ordem de relação, a ordem em relação ao reagente A é ordem 1. Que é um jeitinho bobinho de não ter problema? Pensa assim, 2 elevado a 1 dá 2. Não sei se ajuda, pensa assim, beleza? Toda vez que o efeito for o mesmo, o efeito na velocidade for o mesmo causado na concentração, você fala que a ordem é 1. Opa, tudo bem? Beleza? Vamos apagar um excesso de coisas aqui, para não confundi-los muito. Quer ver? Ó, pronto, apaguei, beleza. Eu quero que vocês analisem comigo agora
primeiro experimento com o terceiro. Primeiro com o terceiro. O que eu fiz com a concentração de A? Fez nada. Mantive. O que eu fiz com a concentração do C? Manteve. Agora, o que eu fiz com o B? Confere. Era 1, pulou para 2. Então, você dobrou a concentração da substância B? Dobrei. Olha na última coluna o que foi que aconteceu com a velocidade. Vê se ela dobrou também. Pô, Wanderson, de 5 pulou para 20. Ela aumentou 4 vezes. Eu dobrei a concentração, a velocidade dobrou ao quadrado. Você enxerga isso? Dobrei a concentração, a velocidade quadruplicou. Você consegue perceber que tem alguma coisa elevada ao quadrado nessa brincadeira? O que isso significa, Wanderson? Que a ordem em relação ao reagente B é ordem 2. Eu dobrei a concentração, a velocidade quadruplicou. Se eu tivesse aumentado 3 vezes a concentração, a velocidade aumentaria 9. Se eu tivesse aumentado 10 vezes a concentração, a velocidade aumentaria 100. O efeito é ao quadrado, por isso que a ordem é 2. Não sei se te ajuda a fazer isso, mas olha o que eu vou mostrar para você. Pensa assim. 2, opa, essa cor não ficou legal, só um pouquinho, moçada. 2 elevado ao quadrado dá o 4 que está aqui. Tudo bem? Beleza? Então, você já sabe que nessa reação maluca que o Wanderson inventou, a ordem de velocidade em relação ao reagente B é ordem 2. Pronto. Beleza? Agora, eu vou pedir para você analisar outras linhas. Por exemplo, a primeira com a quarta. O que aconteceu com a substância A da primeira para a quarta linha do experimento 1 para o experimento 4? O A aconteceu nada, manteve. E o B? Era 1, continuou 1, manteve. E o C? Ao C a gente mudou. Confiram. Era 1, pulou para 3. Qual foi a modificação que você provocou? A triplicou, aumentei 3 vezes. Agora, olha na última coluna o que foi que aconteceu com a velocidade. Mas era 5, continuou 5. Aconteceu nada. Não acontecer nada é a mesma coisa que multiplicar por 1. Você concorda comigo? Eu tripliquei a concentração. E a velocidade foi multiplicada por 1, ou seja, não aconteceu nada. Tá, mas 3 elevado a quanto que dá 1? Ah, 3 elevado a 0, Wanderson. Você percebeu que eu modifiquei a concentração da substância C e não aconteceu nada com a velocidade. Sabe o que significa isso? Que a ordem em relação a C é 0. Para provar isso matematicamente, que é uma propriedade que vocês super conhecem, olha isso, 3 elevado a 0, adivinha quanto dá A? Realmente dá 1. Então, é possível acontecer isso. Tá, mas como que você muda a concentração e a velocidade não faz nada? Não tem lógica isso, porque a lei de Guldberg-Lage diz que a velocidade é proporcional à concentração do reagente. Como que você está triplicando a concentração do reagente C e não está acontecendo nada com a velocidade? Não tem lógica isso. Tem sim. Sabe o que está acontecendo? Provavelmente a substância C, ela faça parte da etapa rápida de uma reação global. Entendeu? E você lembra que só interfere na velocidade quem faz parte da etapa lenta. Então é quase certeza que a substância C faça parte de uma etapa rápida, mas a etapa rápida não determina a velocidade. Por isso que eu tripliquei aqui, aconteceu o que com a velocidade? Nada. Manteve o mesmo valor ou foi multiplicado por 1, você que escolhe. Entendeu o que eu falei? Só recapitulando essa tabela. Quando você dobrou concentração da substância A velocidade também dobrou. Isso é ordem 1. Quando o efeito é o mesmo. O que você fez depois com a substância B? Dobrei, a velocidade quadruplicou. O efeito foi exagerado, foi ao quadrado. Na terceira situação, eu tripliquei a concentração de C, percebi que a velocidade não modificou ou foi multiplicada por 1. Isso significa que a ordem é 0. Isso significa que nesse exemplo que o Wanderson inventou, a velocidade depende das concentrações de A e de B, mas não depende de C. Fechou? E baseado nisso, o que se pede numa prova? Escreva a lei de velocidade dessa reação. Como é que ela seria escrita? Velocidade é igual a uma constante, como sempre, né? Só um minutinho. Velocidade é igual a uma constante que multiplica a concentração do reagente A elevado a 1 vezes o reagente B elevado ao quadrado. Mas cadê o C elevado a 0? Não precisa escrever.
Porque C elevado a zero dá 1 mesmo, nem precisa, entendeu? Então percebe que a lei de velocidade ficou K vezes o A elevado a 1 vezes o B elevado a 2 e o C você nem precisou escrever. É assim que você determina a lei de velocidade de forma experimental. Basta você explorar matematicamente a sua tabelinha. Percebeu que isso aqui é aula de matemática básica mesmo. A gente só ficou pensando em potênciazinha. Entende? Tudo bem? Primeiro exemplo, dobrei a concentração, a velocidade dobrou. Ordem 1. Segundo exemplo, dobrei o B, a velocidade quadruplicou. Alguém está elevado ao quadrado nisso? Ordem 2. Terceira situação, eu tripliquei o C, não aconteceu nada com a velocidade. Ou ela foi multiplicada por 1. O expoentezinho só pode ser 0. Beleza, galera? Tonight Forever, espero que vocês tenham compreendido. No final, dê o seu like, dê uma força para o Wanderson A7. Um grande abraço a todos vocês. Fui!